Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer o quarto vídeo de hoje com o tema: o soberbo e humilde. Eu perco ou ganho com a soberba ou com a humildade? Ponto. Estamos usando então para isso o Salmo de Davi, o 19, né? O versículo, o Salmo 19, versículo 13, onde ele orou e disse: Senhor, me guarda disso, da soberba, me guarda, não deixe isso ser marca na minha vida, mesmo como rei de Jerusalém, mesmo como poderoso, não deixa nunca que o poder me cause essa barreira entre mim e ti, meu Deus. Porque eu sei que se eu for soberbo, o Senhor nunca vai me dar nada. Eu posso ter no mundo o título, posso ter poder humano, mas para Deus eu nem salvação eu não vou ter. Misericórdia. Como Jesus disse em Mateus 18:4. Se tu não for humilde no céu, tu não entra. Então, misericórdia. Ganha igreja, ganha dinheiro, ganha poder, ganha aplauso de todo mundo, ganha fama, ganha as prostitutas do planeta, os prostitutos, mas não ganha salvação. Então, misericórdia. O Davi disse aqui o salmo que eu disse que a gente ia ver de Davi. Escrevi aqui algumas coisas que ele disse, né, irmãos? Por que ele não quer a soberba? Salmo 147, vamos lá, pega a tua Bíblia aí. Porque Davi não quer a soberba? Um dos motivos é esse, bem aqui, ó. Verso 6 diz: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra, até no chão. Então, irmão, muitos que cresceram, muitos que às vezes a próprio Deus deu oportunidades, porque se Deus quiser fechar a porta para não entrar, nunca essa pessoa, onde ele chegou, Deus faz isso também. Mas Deus dá oportunidade para todos. E muitos vão ganhar essa oportunidade, só para ser depois abatido pelo próprio Deus. Como Deus deu chance para o rei Saul, que veio antes de Davi, depois Deus abateu ele também. Tantos outros nomes que já passaram pela Bíblia, que o próprio Deus decidiu destruir eles, como Jerusalém, muitas vezes foi destruída pelo próprio Deus, porque muitas vezes Deus levantava profeta e disse: Deus mandou você se consertar, largue seus ídolos, largue isso, largue aquilo. Ele fazia odiar os profetas, bater neles, perseguir eles, insultar eles, ferir. E Deus muitas vezes destruiu o próprio povo dele. Então Davi está dizendo que uma das coisas que ele quer de Deus é isso aqui: o Senhor eleva os humildes. Irmão, Deus tem um projeto muito grande para aquelas pessoas que não querem ser a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, o melhor de todos. Sabe por quê? Porque Ele quer que onde a gente chegue, a gente seja o imitador dEle. Nunca ninguém veja a gente como ímpio para dizer a religião dele fez piorar ele, destruiu ele. Não, mas as pessoas aplaudem e dizem: valeu, essa igreja valeu, esse Deus que ele serve valeu, mudou ele. Em vez de ele ficar pior, ele melhorou. A humildade, Deus vai levar ele cada vez mais, como Deus levou José, um escravo lá do Egito, está no capítulo 39. Nunca o poder, a posição tirou José de ser um político dominante, sempre foi humilde, chegou a ser o segundo homem mais famoso da terra toda. Depois de Faraó era ele. Nunca isso mudou ele. Sempre foi humilde. Mesma coisa foi Daniel. Um político.
Deus botou ele lá em cima. E nunca se viu um testemunho falso em Daniel, dizendo era soberbo. Só porque foi lá, era um cachaceiro, era um safado, o profeta falava, ele não atendia. Nunca. Pelo contrário, ele é exemplo em tudo. A vida de Daniel, a vida de José e de outros, que sempre Deus elevou eles para aquilo, para aquela tarefa. Eles, além de ter ganho muito aplauso do próprio Deus, muitas vitórias eles tiveram, mas Deus também pôde usar eles ali, e através da vida deles, outras vidas foram impactadas, assim que Deus quer conosco. Mas olha, meu irmão, o que tem a soberba e a humildade, a diferença? Provérbio 8, verso 13. Eu aborreço a soberba. Na minha tradução é aborreço, mas a maioria das traduções é eu odeio. Então Deus odeia esse comportamento. Você que está praticando isso, desce do teu salto, seja quem for. Procura ser humilde, te humilha, porque Deus quer te elevar para lugares onde você não tem nem ideia. Mas com essa soberba, Deus não te leva. O mundo pode te botar, a política pode te botar, viu? A fama pode te botar, mas Deus não. Tá bom? Então, aqui também o Provérbio 15, 33. Diante da honra vai a humildade. Quer dizer, se Deus tiver que honrar primeiro alguém, primeiro Ele quer ver você humilde. Não quero usar meu cargo para ferir ninguém, nem ninguém ser atingido para chorar, porque eu estou ferindo, porque eu sou soberbo, humilhando os outros. Mas quer ser honrado? Seja primeiro humilde. É isso que estão dizendo aqui como conselho para nós. Então, meus amados, quero falar do coração elevado agora. Provérbio 18, 12. Cuidado, o coração elevado, Deus detesta. É a mesma coisa da soberba, a mesma coisa da altivez. Tá bom? O Paulo, ele era humilde, Atos 20, 19. E ele disse para nós, que vamos falar agora de Lúcifer. Ele disse para nós que a gente tem que ter o mesmo sentimento que teve Cristo, humildade. Filipenses 2, 3 em diante. Copiar Cristo tem que ser igual, para ser cristão tem que ser igual a Cristo na humildade. Sendo Deus, diz a Bíblia, Paulo disse, Filipenses 2, 6, não usurpou ser igual a Deus. Mas olha o que Lúcifer fez, foi o contrário. Pega o livro de Ezequiel 28, a história de Lúcifer. Está em vários textos da Bíblia. E uma delas está bem aqui, ó. 28. Esse daqui, ele quis ser igual a Deus. Maior do que Deus. E Deus derrubou ele, irmão. Por isso que hoje ele está atrás de coração soberbo, para ele habitar dentro. Para ele morar dentro. Porque ele sabe que Deus não habita dentro de templo de gente soberba, de igreja soberba, Deus não está lá. Vida soberba, Deus não está, quem está lá é o diabo. Então ele foi expulso. Diz assim, ó. Ezequiel 28, diz assim, ó. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, quer dizer, para que olhem como exemplo. Então, o primeiro exemplo, irmão, de alguém do céu e da terra, que foi derrubado cada soberba, foi o diabo, que antes ele era chamado de anjo de luz, por isso que é chamado de Lúcifer. Essa palavra não existe na Bíblia. Bíblia nenhuma traz a expressão Lúcifer. Isso foi uma adaptação que depois
No falar, não na escrita. Na Bíblia não existe, em Bíblia nenhuma, a palavra Lúcifer. Existe anjo de luz, porque todos os anjos de Deus, eles são luz. E ele era luz, o Lúcifer, antes. E pela palhaçada dele, ele diz, eu vou subir e vou ser mais do que tu, Deus. Eu vou ser acima de Deus. Vamos sentar no trono como Deus. Deus, puf, derrubou ele. Então, aqui, ó, Ezequiel 28:2 diz, diz assim, e estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Verso 3, tu és mais sábio do que Daniel. Olha aí, ó. Mais sábio do que Daniel. Era ele, uma sabedoria super gigante. Aqui diz, ó, verso 12, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estava no Éden. Olha aqui para te ver como era ele, ó. Aqui diz que era o rei de Tiro, mas era o demônio que usava esta cidade chamada Tiro. Usava o líder para perseguir Israel, era o inimigo de Israel, era o diabo. Então Deus está dizendo, usando uma parábola, e diz, ó, tu estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamantes, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti, do dia em que tu foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, Ezequiel 28:14, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio de pedras fogueadas, andavas, perfeito tu eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ponto. Então, aqui, meus irmãos, aqui diz, ele diz que se elevou o teu coração, no verso 17. Então, primeira coisa que eu vou te falar, muitos de nós são parecidos com Satanás e nunca com Cristo, por causa dessa soberba. Uma delas está aqui, o motivo é o dinheiro, o poder, a formosura, é outro problema. Homens e mulheres que querem ser muito bonitos de corpo, no cabelo, no olho, no rosto, querem mostrar suas roupas, não sabe às vezes, irmão, que é porque o diabo está nelas. Ricos, como Paulo diz, por exemplo, em 1 Timóteo 6,17, diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos e não ponham o seu prazer nas riquezas. Então, ele sabe que isso daí, o diabo usa muito as pessoas. Sou rico, não preciso de Deus. Sou rico, não preciso estar na escola bíblica para estudar. Sou rico, não preciso orar. Sou rico, não falo da palavra. Outras pessoas vão por causa da beleza, vão querer ser melhor do que o outro. Eu sou mais bonito do que tu. Isso é demônio puro. O diabo está te usando. Seja humilde. Humilde, irmão, é o outro que tem que ver em mim as minhas qualidades. Não sou eu que saio por aí dizendo que eu sou o que eu quero ser. Porque dentro do coração é que Deus vê o coração. Viu, irmão? Deus sabe o que está no teu coração, se é Deus ou o diabo. Se é soberba que está aí, Deus sabe que é o diabo. Romanos 8, verso 9. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Quem anda na carne, ele não tem o Espírito Santo. Romanos 8, 9. Então, a soberba, Deus não está aí de jeito nenhum. Não seja igual a Satanás. Não copie isso do diabo, copie de Jesus, a humildade. Paulo ainda disse assim, ó, 2 Coríntios 11, 3 e 4. Eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado e se aparte da simplicidade que está em Cristo. Então muita gente, irmão, não vive essa vida de simplicidade. Mesmo que eu tenha muito dinheiro, muito poder, muita autoridade, eu trato todo mundo igual. Todo mundo me vê como irmão.
Todo mundo me vê como alguém que dá ali para me prestar ajuda. Eu sempre tenho uma palavra onde eles vêm recorrer a mim como servo de Deus. E nunca ele diz, não posso falar com fulano, porque é servo de Deus, mas é soberbo, não atende ninguém, não ajuda ninguém, porque é soberbo. Aí as pessoas já trancam as portas do seu próprio coração para não falar com ele, porque ele não pode ser usado por Deus, nunca, porque Satanás é que usa ele para fechar as portas para si mesmo, diante de Deus, e não ser uma ponte para que as pessoas cheguem a Deus. E como que Deus vai usar essas pessoas? Se o projeto do cristianismo é a gente pregar uma para as outras, ganhar vidas, como que o soberbo vai ganhar a vida de alguém? Ele está jogando fora, está trancando portas para ele e para os outros. Então eu quero falar sobre isso aqui. Altivez, Provérbios 16:5. Isso aqui é abominação diante de Deus. 16:5. Diz assim, ó. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Mão a mão é isso aqui, ó. Na hora de orar, ele junta as duas mãos. E também, na hora que morre, o diabo inventou que todo ser humano que morre, não sei se tu já reparou, mas até nas empresas onde as pessoas levam os defuntos para lá botar as roupas bonitas, o caixão bonito, ajeitar o defunto para o velório, lá mesmo ele junta as mãos, como se ele estivesse morrendo, orando. Às vezes foi um ímpio, às vezes foi um Illuminati, um maçom, mas sempre eles botam aquelas mãos agarradas uma na outra. Às vezes até amarra a mão, para a mão não soltar, que às vezes ele morreu durinho com as mãos abertas, mas bota a mão junto. Isso é um costume do mundo inteiro, irmão, em qualquer país, principalmente país chamado de país cristão, país católico. Pode ser o pior bandido da terra, quando morre, eles botam a mão junto, como se ele estivesse orando. E Deus disse aqui, mesmo que ele, se ele é o ímpio, porque é soberbo, ele é abominável, mesmo orando, ou morto com a mão junto, Deus rejeita ele, foi para o inferno. Como no mundo aí tem esse negócio de acender vela, acende vela para o morto, joga missa, reza, não sei o que. Deus tem ele como abominável para sempre, porque nunca se arrependeu, e na hora de morrer, joga flor para ele, acende vela. Isso é uma mentira que Satanás inventou. Antes, ele tem que orar ele mesmo. A oração de 2 Crônicas 7,14, que disse, meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar e depois orar. Aí sim, eu vou atender suas orações. Então, primeiro, humilhar. Nunca vai a Deus sem se humilhar. Eu conheço, irmão, pessoas que oram até nas igrejas, dando ordem para Deus. Suas orações são soberbas. Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai ter que fazer isso. Deus, abençoe fulano. Deus. É assim que você fala com alguém que é teu amigo, que está ali perto de ti, com quem tu tem intimidade? É desse jeito? Oração é com humildade, meu amigo, porque você está falando com alguém bilhões de vezes mais poderoso que você, que nunca ele quer ouvir uma oração desse jeito. Tu tem que ser manso para orar com ele, para falar com ele, porque ele quer também ser manso para te atender, se tu quiseres mostrar a tua humildade. Então, aqui diz, ó, Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor, para que seu tempo vos exalte. Muito de nós, irmão, vai passar o tempo, e Deus dizendo, eu quero te abençoar, mas tu tem que tirar essa tua soberba. Tu não consegue chegar a mim quebrantado, como Davi disse, o coração quebrantado e contrito, tu não despreza a Deus. Já estudamos sobre isso aqui, esse vídeo já está aí no YouTube, Salmo 51, bem no final. Então Deus não vê, então o tempo está passando, Ele quer te exaltar, Ele quer te levar lá para cima, quer colocar você lá como representante de Deus, mas vê você com esse coração velho, nojento, sujo. Amanhã vamos estudar sobre isso, amém?
O Davi diz, tirou-me de um charco de lodo. Salmo 40 vai ser o tema de amanhã. Vamos aprender um pouco mais com Davi, para ser como Davi, também nessa área da humildade, como a igreja primitiva, como Jesus, como aqueles que de verdade ensinaram, ganharam vidas por causa do seu testemunho. Deus quer ver nosso testemunho, irmão. O mundo quer ver nosso testemunho para ir ao encontro da gente, para a gente levar elas até Deus. Que esse é o projeto de todo cristão. Cada um é um ganhador de almas, é um discipulador um do outro, é um ajudador para viver a verdade e tirar pessoas do erro. Ponto. Ore por mim, estou orando você. Envie as mensagens para alguém. Tá? Essa é a quarta mensagem de hoje. Ponto final. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.